Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, verso 9. Marcos capítulo 1, verso de número 9. O texto diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse texto aqui, ele mostra três importantes acontecimentos no evento do batismo de Jesus. O primeiro evento é que os céus se abriram. O segundo evento é que o Espírito de Deus desceu sobre ele. E o terceiro evento é que Deus Pai afirmou que Jesus era seu Filho amado. Três eventos que estavam sobre Jesus. Esses mesmos três eventos estão sobre nós. Está sobre a igreja. Veja, os céus se abriram. E depois desse episódio em que a palavra de Deus diz que os céus se abriram, não há uma afirmação de que eles fecharam. A Bíblia só declara que eles se abriram. Os céus permaneceram abertos. Os céus ainda estão abertos. Jesus, ele rasgou o céu através do seu plano de redenção. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado de cima a baixo. Não há mais separação, não há mais distância. Temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Em João capítulo 1, verso 51 vai dizer: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Existem anjos subindo e descendo sobre a igreja do Senhor Jesus, porque nós somos corpo. O que acontece com a cabeça acontece com o corpo. Nós somos parte de Jesus, nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Somos os membros do seu corpo. Então, o que acontece com Cristo acontece com a igreja. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Em Isaías 42, verso 1 vai dizer: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Pus o meu Espírito sobre ele. Veja, o profeta Isaías já estava profetizando um dos eventos que aconteceria no batismo. E que o juízo chegaria a nós, gentios. Isso muito tempo antes da vinda de Jesus. Outra coisa que esse texto deixa claro é que Jesus Cristo iria implementar o seu ministério e a sua missão através do poder do Espírito Santo. Ele veio como homem, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e através do poder do Espírito Santo, ele se moveu nesse mundo
no sobrenatural. Da mesma forma, porque ele é um padrão, ele é um modelo a ser seguido. Ele é o caminho, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a forma com que você deve andar, eu sou o modelo, eu sou o padrão que você deve seguir. Jesus foi guiado e se moveu pelo poder do Espírito Santo. Você também será guiado e vai se mover pelo poder do Espírito Santo. Você não está por conta própria. Existe um poder sobrenatural sobre você que foi liberado através do Filho de Deus. Amém? Você vai ser guiado pelo Espírito Santo em tudo que realizar. Você é capaz de crer nisso? Tudo que você for fazer, você sabe que o Espírito Santo está com você. O maior poder do universo vai estar te guiando, vai estar te orientando, vai estar te capacitando. E onde você não tem capacidade, o poder dele se manifesta. E você passa a conquistar, passa a alcançar aquilo simplesmente porque ele te capacita. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Ei, você que recebeu Jesus, você ganhou o Espírito Santo. O maior poder do universo te faz mais do que vencedor através de Jesus Cristo. Ele te capacitou para receber o Espírito de Deus. O Pai disse que Jesus era um filho amado. Salmos capítulo 2, verso 7 vai dizer, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus confirma que Jesus foi gerado dele. Jesus foi gerado do Pai. Eu e você fomos gerados de Jesus. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. No novo nascimento, nós nascemos não da carne, nós nascemos do Espírito. Um novo nascimento onde nós nos tornamos semelhante ao Filho de Deus. Deus confirma isso. Deus revela que Jesus é seu Filho e que Ele tem prazer. Ora, se Deus tem prazer em Jesus, Ele não teria também prazer em todos aqueles que são gerados e nascidos de Jesus? O mesmo prazer que Deus teve em Jesus, Ele tem sobre você. Porque você foi gerado de Cristo, você nasceu em Cristo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Deus te olha e fala, esta é minha filha amada, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sempre, o tempo que Ele ficou aqui na terra, Ele sempre esteve ciente, consciente de que Ele era filho de Deus. Você não pode esquecer disso. Se em algum momento da sua vida você esquecer que é filho de Deus, ou diante de um desafio, ou diante de uma crise, você vai ter problemas e você vai se sentir frágil, fraco, incapaz. Você não pode esquecer a sua identidade, quem é o seu pai, quem te gerou, qual é o seu DNA, qual é a sua matéria-prima. Quem é aquele que te fez herdeiro? Eu não posso esquecer quem é meu pai. Se eu esquecer quem é meu pai, eu esqueço a minha identidade. Eu não vou saber quem eu sou. Imagine se um leão esquece que é filho de leão. E começa a ciscar igual galinha. Vai ser ridículo. Mas se ele se esquecer, ele pode ser qualquer coisa. Mas se você tem um pai, e você não esquece que você é filho dele, toda vez que você olhar para ele, você vai saber muito bem quem é você.
Porque a identidade, a natureza do Pai fala da natureza do Filho. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você é a cara do Pai. Veja, 3 afirmações poderosas, 3 eventos extraordinários no batismo de Jesus. Mas logo depois dessas 3 afirmações, esses 3 eventos, Jesus foi levado ao deserto. E o diabo foi questionar aquilo que Deus havia falado. O diabo sempre vai aproveitar momentos de deserto na sua vida para colocar em dúvida aquilo que Deus disse ao seu respeito. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus é: se você é filho de Deus, ora, pouco tempo antes, Deus havia falado: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. A primeira coisa que Satanás faz é: se você é filho de Deus, por que você está passando isso? Quantos aqui já não ouviu essa voz aí na sua mente dizendo: se você é filha, se você é filho de Deus, por que você está vivendo isso? Ei, Jesus não enganou ninguém, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci e você também vai vencer. Ele não disse que não haveria aflições, ele te deu garantia de vitória diante das aflições. Então, quando estiver na escuridão, não esqueça daquilo que Deus disse ao seu respeito na luz. Não esqueça quem é seu Pai. Não esqueça que você tem o Espírito Santo. E não esqueça que os céus estão abertos sobre a sua vida. Isso vai trazer uma nova década sobrenatural sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios e sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Se você não esquecer dessas 3 coisas, você vai andar no sobrenatural nessa nova década que se iniciou. Eu preciso saber quais são os meus direitos. Eu preciso saber aquilo que eu tenho. Eu tenho um pai. Para eu ser herdeiro, basta eu nascer. Eu nasci em Cristo, então sou herdeiro de Deus. Tenho uma herança. O que é meu? Eu preciso saber o que é meu, para reivindicar, para usufruir, para poder viver. Eu não posso viver uma vida na ignorância, sendo herdeiro de um Pai poderoso, sendo herdeiro dos reis, mas vivendo como um qualquer, vivendo uma vida limitada, um pobre coitado, mas filho do Rei dos Reis, o dono do ouro e o dono da prata, o autor da vida. Mas eu posso, por ignorância, não experimentar essas coisas. Posso ser herdeiro de grandes coisas e nunca acessá-las. Porque para acessar uma herança, muitas vezes eu preciso de acionar um advogado, de acionar a justiça, de exigir que aquilo que é o meu direito chegue até mim. Quantos estão me entendendo? Muitas pessoas oram pelo que já têm, por ignorância.
ignorância do que possuem, ignorância daquilo que já é deles. Só que se você ora pelo que você já tem, mas você não sabe que tem, dessa forma você nunca vai sentir o prazer de ver a sua oração respondida, porque você acha que não tem aquilo. Você pede como se não tivesse. Você pede como se não fosse seu. E o que Deus está querendo é que você saiba quais são os seus direitos, para que você declare para o mundo natural e o mundo espiritual aquilo que é seu, e você tome posse dessas coisas pela fé. Senhor, se for da sua vontade que eu seja curado. Não, primeiro se informe quais são os seus direitos. A palavra de Deus diz, pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Você não vai ser, você já foi. Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, você já foi curado, sarado pelas pisaduras de Jesus. Então você precisa exigir que essa herança chegue até você. Porque Deus já te deu o direito. Já te fez herdeiro da vida, te fez herdeiro de saúde, te fez herdeiro da eternidade. Se eu oro por algo que eu já tenho, como se não tivesse, eu nunca vou notar que eu já tive a resposta daquilo. Jesus disse, naquele dia pedirão ao Pai em meu nome, e Ele fará aquilo que vocês pedirem, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus diz isso para os discípulos. Eu estou há tanto tempo com vocês, não têm pedido nada. Peça para que a alegria de vocês seja completa. Ele tem intenção que você tenha uma alegria completa. Ele não quer só que você tenha saúde, Ele quer que você tenha saúde, que você tenha alegria, que você prospere, que você tenha filhos abençoados, que você tenha um casamento abençoado. Ele quer que a sua alegria seja completa. O plano de redenção é completo, não é um pedaço do plano de redenção. Não, o plano de redenção é só para escrever meu nome no livro da vida e eu morar a eternidade com Deus. Não. É além disso. Ele diz, vocês vão pedir ao Pai em meu nome, e Ele fará aquilo que vocês pedirem, para que a alegria de vocês seja completa. Precisamos orar com certeza da resposta. Se nós oramos aquilo que é nossa herança, podemos orar com certeza da resposta. Podemos orar com convicção, com empolgação, com expectativa. Porque afinal já é meu em Cristo. Então eu vou declarar aquilo que é meu. Eu vou proclamar aquilo que é o meu direito. Tem gente que acha que anda sozinho por aí. Tem gente que acha que está sozinho em algumas situações da vida. Só que ele disse, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É difícil de você acreditar que Ele não te deixa? Você tem mesmo que orar por algo que você já tem? O Espírito de Deus mora dentro de você, você precisa pedir a presença dEle na sua vida? Você não crê na fidelidade da palavra que diz que Ele já mora dentro de você? Que Ele habita em você, que você é o templo do Espírito? Será que você não pode andar consciente disso? O Espírito Santo mora dentro de mim. O Espírito de Cristo habita dentro de mim. Temos que parar
parar de orar sem saber o que realmente está orando. A melhor forma de orar é você buscar seus direitos, promessas na Bíblia, e começar a orar as promessas. Pega tudo aquilo que Deus disse ao seu respeito e começa a orar aquilo. A tua palavra diz que isso me pertence, então eu declaro, então eu oro, então eu afirmo, então eu tomo posse. Está diante de um desafio, e você quer que o Espírito Santo esteja contigo nessa situação, então ore: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre está comigo, o Senhor não me abandona nem um instante da minha vida. Obrigado porque nesse desafio que eu estou enfrentando agora, o Senhor está exatamente comigo. Essa é uma oração que está alinhada com o que Ele disse, e não aquela oração: Senhor, venha comigo nessa situação. Ore: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo nessa situação. Obrigado porque o Senhor não me deixa. Obrigado porque o Senhor está dentro de mim. O Senhor vai colocar a sua mão sobre a minha mão. O Senhor vai prosperar. Tem alguns que oram por ignorância. Outros já oram contra aquilo que Deus já nos deu. Enche a mente de coisas opostas àquilo que já é dele. Palavras contrárias liberadas, muitas vezes em oração. Orações contrárias às Escrituras. Que não haja palavras em nossa boca que contradigam as promessas de Deus para as nossas vidas. Que as nossas palavras sejam alinhadas biblicamente para que a gente possa acessar tudo aquilo que Deus diz que é nosso em Cristo Jesus. Sabe, os céus estão abertos sobre a sua vida e você não pode ter dúvida disso. No original, onde diz que os céus se abriram, no original diz que rasgou os céus. Rasgar é algo que não volta ao normal mais. Abrir, de repente você consegue fechar. Mas rasgar é para não ter como fechar mais. Os céus estão rasgados sobre os filhos de Deus. Os céus estão rasgados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, projetos, emoções, pensamentos, rasgados. Não tem como costurar. Deus não está costurando os céus, não. Eles permanecem rasgados. E Ele libera o Espírito sobre a sua vida. Céus abertos é uma realidade sobre a vida de um filho de Deus. É uma realidade que ele tem que viver. Céus abertos. Eu tenho que andar todo dia assim: uau, os céus estão abertos. Então, coisas boas vão chegar até mim, porque os céus estão abertos sobre a minha vida. É uma realidade que alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus deve viver diariamente e constantemente. Temos que tomar cuidado com alguns pensamentos, algumas orações que fazemos. Os únicos céus fechados que existem são entre as orelhas de alguns crentes. Porque os céus de Deus estão rasgados para poder te abençoar. Deus não volta atrás. Ele quer te abençoar. E Ele já te abençoou em Cristo Jesus. Temos o Espírito Santo.
Temos o maior poder do universo. Ele repousa sobre nós. Ele está em nós eternamente. Mas eu preciso estar consciente, eu preciso estar ciente dessas coisas, porque aquilo que eu estou consciente, aquilo que eu permaneço 24 horas ciente, se manifesta. O problema é que tem pessoas que estão 24 horas cientes e conscientes do mal, do problema, da crise, da falta, da escassez, da doença, dos sintomas. Ao invés de estar ciente que o Espírito Santo está com ele, ciente que os céus estão abertos, cientes que Deus está dizendo: você é meu filho e minha filha amada e eu tenho prazer em você. Aquilo que você está ciente vai se manifestar. É o que vai fluir, é o que vai liberar. O evangelho de Cristo não é um evangelho de palavras, não é um ministério de palavras bonitas ou... Não, é mais do que palavras. É um ministério de liberação da presença de Deus sobre a terra e sobre a vida das pessoas. Quando você fala do Evangelho, quando você fala da palavra do Evangelho, você está liberando a essência de Deus sobre a vida da pessoa. A presença do Espírito Santo de Deus é substância. É algo real. Você vê que Jesus ele estava andando e aquela multidão apertando ele, e ele diz: quem me tocou? E ele olha para aquela mulher e vê aquela mulher doente muito tempo. Ela já havia gasto todos os recursos para tentar ser curada. Mas aquela mulher, veja, Jesus não orou por ela. Aquela mulher toca em Jesus e tira uma substância dele. Os discípulos dizem: mestre, está todo mundo te apertando. Ele falou: não, eu sei que está todo mundo me apertando, mas teve alguém que me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém conseguiu atrair a substância que eu carrego. E aquela mulher foi curada. A presença não é teoria, é a substância pura da pessoa de Deus. Um crente, um filho de Deus que carrega o Espírito Santo, ele está carregando a substância celestial para onde ele quer ele for. Pedro e Tiago, na porta do templo, vê um homem coxo de nascença. E Pedro diz, ele estava pedindo dinheiro, ele estava pedindo esmola. E Pedro diz: não tenho dinheiro, mas o que tenho, o que eu carrego, eu te dou. Substância. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Substância. Você carrega algo poderoso dentro de você, substância de Deus. Deus está dentro de você. Ei, coxo, eu vou te dar algo que eu possuo, mas que eu recebi para poder te dar também. Eu não recebi para ficar para mim, eu recebi para poder te entregar, porque aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. Ei, isso é graça. Se você foi perdoado por Jesus, perdoe as pessoas. Se você não perdoa as pessoas, você não entendeu o que é graça. O que você recebeu, você tem que dar. Ah, mas eu não sinto vontade, aquela pessoa dá vontade de pegar o pescocinho dela. Você não entendeu o que é graça.
Você está querendo graça para você e a lei para o outro, né? Para mim, graça, para mim, favor, para ele, julgamento. Favor, graça. Eu fui perdoado sem merecer. Perdoe o seu irmão sem ele merecer. Dê de graça o que você recebeu. Falhamos ao viver na ignorância do que possuímos. Falhamos ao assinar os cheques da conta que Deus nos deu. Deus te dá um cheque em branco e você vai lá e coloca a continha certa para pagar aquilo. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou dando um exemplo de cheque, mas isso pode ter a ver com várias outras coisas. Deixa eu dar um cheque em branco para você preencher a respeito do diagnóstico que você recebeu. Aí você vai lá e preenche. Pai, que realmente eu somente seja curado, ou que eu faça a cirurgia e eu se recupere, não sei. É você que preenche o cheque. O cheque foi dado em branco. Mas você pode preencher um cheque dizendo, ok, veio esse diagnóstico, mas pai, eu vou preencher esse cheque que o Senhor me deu. Olha só, eu não só vou ser curado, mas eu vou ter uma saúde como poucas pessoas têm. E eu vou ter uma vida longa e abençoada, com muita virtude, com muito... Cara, preenche o cheque como deve ser preenchido. Porque o cheque que Deus te dá em branco pode colocar zero nele, porque tem fundo. Os recursos de Deus são ilimitados, não tem limites. Vai cobrir a sua conta e vai sobrar. E vai transbordar. E vai multiplicar. É mais do que o bastante, é mais do que o suficiente, é mais do que você precisa. Porque Ele quer te encher, Ele quer te transbordar, para que você comece a derramar da substância dEle, daquilo que Ele te deu, para que outras pessoas comecem a experimentar daquilo que Ele está colocando sobre você. Amém? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você e ele pode ser liberado de muitas maneiras. É liberado pelo toque, pelo ato profético, pela palavra. Pedro disse, o que eu tenho eu te dou. Era uma oração. As pessoas às vezes acham que a oração é só aquela coisa, né? Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso. Se não começar assim, não é oração. Mas quando Pedro disse, o que tenho, eu te dou. Ele estava orando. Ele estava liberando uma palavra. E por falar em oração, oração é a coisa que mais define quem é Deus e quem somos nós. Não tem nada que define mais quem é Deus e quem somos nós do que a oração. Porque a oração coloca Deus como doador, como supridor, e nos coloca como necessitados daquilo que Ele tem para nos dar. A pior coisa que eu gosto que eu escuto na boca de crente, que chega e entra rasgando no meu ouvido, é quando fala, você só vem na presença de Deus para pedir. Não sabe vir para outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa não. Porque Ele é o Senhor de tudo na minha vida. Eu dependo dEle de todas as coisas. Eu não estou por conta própria. Eu quero ser suprido por Ele. E eu vou orar, vou pedir, vou ser abençoado. Porque Ele é a fonte do que eu preciso. Sabe, isso chega a ser demoníaco, é como se, não pede não, porque eu não quero que você seja abençoado. Olha, vou te falar uma coisa, quando você pede algo para Deus, você está engrandecendo Ele. Porque você está dizendo, você pode suprir a minha necessidade. Isso é adoração, isso é exaltação, isso é colocar Deus como Senhor de tudo na sua vida e supridor de todas as coisas na sua vida.
Não, não vou pedir não, eu já pedi muito, então agora não vou incomodar Deus não. É umas conversas que Deus me livre. É incrível o que uns crentes soltam aí. Eu peço todo dia, o tempo todo. Eu quero deixar claro para Ele que eu dependo dEle em tudo. Que Ele é meu herói, que Ele é o meu supridor, que Ele é a fonte de tudo que eu necessito, que Ele é o ar que eu respiro. Eu dependo de tudo. Eu quero deixar isso claro para Ele. Pai, eu quero entrar na Tua dependência, eu quero depender de Ti, de tudo. Eu não quero fazer nada por conta própria. Isso é fé. Fé é depender, fé é se entregar. Então peça. Estou há tanto tempo convosco que nada tens me pedido. Peça para que a sua alegria seja completa. Jesus se esvaziou de si mesmo, se fez carne. Ele não podia impressionar ninguém. Ele se esvaziou de tudo para obter tudo do Pai. Porque Ele estava aqui para engrandecer o nome do Pai. Não vou fazer nada de mim mesmo, vou fazer tudo do Pai. Eu quero depender do Pai para tudo. Eu só vou fazer aquilo que eu vi meu Pai fazer. Eu quero ser guiado pelo Espírito do meu Pai. Eu quero ser fortalecido pelo poder do Espírito do meu Pai. Tudo que ele precisava, ele obtinha do Pai. O Pai era a fonte. Ele se esvaziou e permitiu que o Pai o enchesse. Em Romanos, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está no Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de vós, Espírito Santo. O reino tem recursos. Os recursos do reino de Deus está dentro de vós. Não é volume, não é profundidade, é a fonte. É aquilo que nos alimenta. É aquilo que nos enche. É aquilo que nos abastece. É quem manda para mim os nutrientes. É a fonte que é importante. Os discípulos muitas vezes passavam em determinados caminhos e as pessoas das cidades, das aldeias, dos bairros, ficavam sabendo que os discípulos iriam passar e eles colocavam os enfermos. Se o sol tivesse daquele lado e o caminho fosse aqui, eles colocavam os enfermos desse lado, porque a sombra dos discípulos curavam. A sombra, substância. Sabe, às vezes a gente acha que a cura vai acontecer só se pôr a mão, só se... Substância. Eu estou ministrando aqui e a substância de Deus está se manifestando no meio de vocês e de pessoas que estão lá em casa me assistindo, lá no sofá da casa, na tela de um computador. A substância de Deus está chegando nessas pessoas e alcançando essas pessoas. Se a sombra curava, a voz também. A mensagem, a substância que é entregue. Sabe, precisamos viver conscientes de tudo isso que eu estou dizendo aqui. Tenho a presença do Espírito Santo, logo
Eu posso todas as coisas, não só para mim. E esse é um ponto importante, não só para mim. O Espírito Santo está em mim e está sobre mim para me abençoar e abençoar outras pessoas. Muito do que você precisa na vida será trazido a você. Mas muito do que você precisa, você vai ter que buscar. E buscar com fé. Buscar na dependência. Chegar no destino, no motivo pelo qual você veio ao mundo, muitas vezes não vai vir numa bandeja de prata. Mas você já tem todo o poder necessário e autoridade para chegar lá. Para tomar posse, entrar na terra, expulsar os gigantes, vencer os desafios. A capacidade que você precisa para poder cumprir o seu desígnio sobre a terra já está dentro de você e é real. Todos os recursos, ferramentas, armas que você precisa já estão dentro de você, já estão disponíveis para você. Você só precisa estar ciente disso. Espírito Santo está comigo. Eu posso vencer isso. Você viu os testemunhos aqui na hora da ministração? Pouco antes da palavra. Não sei quais são os seus desafios, mas você tem um diferencial. Você tem o Espírito. E quem tem o Espírito tem tudo. Quando o Espírito descia sobre Sansão, a força dele era sobrenatural. Nenhum inimigo parava Sansão. Se você tem o Espírito, você pode qualquer coisa. Porque Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua capacidade. Ele é a sua força. Em Mateus 10, 12, e aí a gente finaliza. O texto diz: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Existe algo dentro de você que, se as pessoas quiserem receber, e para receber vai ter que receber você. Às vezes o seu milagre está na mão daquele irmãozinho que você não gosta dele. E porque você não o recebe, o milagre também não chega. O texto diz, se você chegar numa casa, saudar essa casa, se essa casa for digna, se essa casa o receber, a paz, a substância que está dentro de você vai para aquela casa. Mas se te rejeitar, se a casa não for digna, vai voltar para você. Aquilo que está em você é o que está sendo entregue. Não se preocupe, tem a ver com você não. O que você vai entregar para as outras pessoas é o que você recebeu do Pai. A paz é a verdadeira atmosfera do céu. É a substância, é o ar do céu, é o oxigênio do céu. Nesse mundo, paz é a ausência de conflitos, é a ausência de guerras,
Nesse mundo, paz é a ausência de algo. Mas no reino de Deus, paz é a presença de alguém. E você tem a presença dele na sua vida. Você tem o Espírito Santo.